Bom dia, eu sou o Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Hoje vamos conversar aqui em Contextualizando com Pedro Robério de Melo Nogueira, ele que é o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no estado de Alagoas. O Sindaçuca é uma entidade representativa do setor suco-alcooleiro aqui no estado e está completando 80 anos de fundação neste ano de 2024. Bom dia, presidente. Bem-vindo aqui ao nosso Contexto. Prazer grande estar com você aqui. Alguma programação especial para festejar esses 80 anos do Sindaçuca? Vamos sim. Acho que salvo algum erro, um engano histórico, acho que o Sindaçuca de Alagoas é o sindicato patronal mais antigo do estado, né? 80 anos. E é uma data que nós não vamos deixar passar desapercebidos. Agora, no próximo dia 30, nós vamos fazer um evento. É um evento de confraternização e também de palestras que acontecerá aqui. Nós vamos ter já confirmada a presença de 3 ministros de Estado, além das autoridades locais, governador, prefeito, Assembleia, Câmara dos Deputados, enfim, que algumas dessas personalidades vão palestrar e outras vão ser homenageadas, porque em 80 anos de história você tem um trajeto muito grande. A história do Sindaçuca é uma história muito forte, muito grande, porque o setor também é muito forte, é muito importante. Nós vamos nesse evento homenagear algumas personalidades e, sobretudo, personalidades históricas vinculadas diretamente ao sindicato. Ex-presidentes, ex-empresários, algumas lembranças póstumas mais antigas e outras mais recentes. E vamos ter, assim, como evento principal, antes de um jantar de confraternização, uma palestra, um comentário do ministro Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, porque é a pasta dele que está desenvolvendo um programa de neoindustrialização com baixo carbono. Então, é onde nós nos inserimos, junto com o ministro de Minas e Energia, com o Ministério de Minas e Energia. O ministro Alckmin é um grande condutor desse processo, né? Para a questão do etanol, que é o principal vetor do Brasil para a mobilidade de baixo carbono, o ministro Alckmin deu um grande espaço no chamado Projeto Mover, né? E por isso que ele foi escolhido para fazer essa fala. Nós vamos ter, assim, personalidades que vêm nos agraciar com a presença nesse capítulo da mobilidade de baixo carbono. Nós vamos ter o prazer de receber aqui o CEO da Volkswagen da América do Norte, Pablo Dissi. Ele foi CEO da Volkswagen da América do Sul até o ano passado. E no início desse ano ele foi transferido ou promovido, não sei como é que funciona lá, para a América do Norte. Ele cuida da Volkswagen dos Estados Unidos, do México e do Canadá. E fizemos amizade e ele vem aqui falar um pouco da mobilidade de baixo carbono na América. Qual é a participação de Alagoas nesse contexto do baixo carbono? Olha, a nossa participação é pela produção de etanol, né? Nós correspondemos aí. Alagoas é o 6º do ranking nacional de produção de etanol e somos 10% da produção nacional, né? E somos o maior produtor disparado do Nordeste. Então, a contribuição direta com o combustível veicular é com o etanol nessa proporção. Tem todo um entorno aí de sustentabilidade que termina contribuindo. Hoje, Flávio, toda a indústria do etanol, da cana-de-açúcar energética, ela tem a vertente do etanol, que está consolidada, mas você tem hoje biogás, que é um gás verde, oriundo do bagaço da cana e da palha da cana, e dos resíduos da cana, vinhaça, torta de filtro, aquilo que era jogado fora, hoje é a matéria-prima mais importante para a produção do biogás. O biogás serve para quê? Para alimentar caldeiras e para substituir o óleo diesel.
Então, nós estamos na fase do biogás, né? E, assim, entrando numa era muito mais longe, mas a rota é essa do hidrogênio verde, porque tudo isso é matéria-prima para o hidrogênio verde, que será, suponho eu, o combustível do futuro, o combustível limpo do futuro, porque é zero de emissão de carbono. O que representa, presidente, o segmento sucroalcooleiro para a economia do Estado na atualidade? O último estudo do Banco do Nordeste identifica a atividade canavieira no conjunto todo, ou seja, a produção de cana, açúcar, etanol, a renda circulante, os empregos, todo um arranjo de empresas que operam ao redor, não é? É uma cadeia nós somos considerados uma cadeia produtiva longa, não é? Porque você vai assim, se você pega um município de Alagoas que tem uma usina de açúcar, aí você tem o borracheiro, você tem o serralheiro, você tem o posto de gasolina, você tem todo um comércio, toda uma pequena indústria em torno disso. Se você for considerar todo esse conjunto, nós hoje somos aí 20% da economia do Estado. E hoje em dia, quantas usinas estão operando aqui no Estado, pelo menos para essa próxima safra? Olha, nós estamos operando e acredito que estamos estabilizados nesse número, porque as que fecharam ou as que foram desativadas foram por razões, algumas problemas acionários e outras problemas econômicos, de inviabilidade e economicidade na área onde elas estavam operando. Então, há 5 safras que nós estamos operando com 16 unidades, na verdade 17, porque são 15 operando, moendo cana, fabricando açúcar e etanol, e 2 que no momento só estão fornecendo cana, mas com a fábrica pronta, a qualquer momento que eles avaliarem, eles voltam a operar. Então hoje o nosso parque é de 17 unidades operando. No passado mais longínquo éramos 23, né? Chegava um pouquinho mais se considerasse as destilarias ou não? 27. Chegamos o pico, a fase áurea do Proálcool e tudo mais, éramos 27 com as destilarias autônomas. Muitas dessas destilarias autônomas passaram também a fabricar açúcar, né? Transformaram a produção de etanol em anexa, mas algumas foram juntas a outras foram desativadas por consciência econômica. Basicamente, o que definiu isso foi a região. Quem conduz esse estudo de economicidade é a cana-de-açúcar. A cada momento vai se verificando que a cana na encosta é uma cana de difícil competitividade com os outros estados, ou até com regiões planas aqui do próprio estado. Então, há uma tendência natural de redução da produção de cana nas encostas onde não possa haver mecanização. A gente já conversou em entrevistas, em outras oportunidades, né, sobre a situação do setor sucroalcooleiro aqui no estado. E, em algumas vezes, a situação não era muito boa. Hoje, qual a sua avaliação em relação à situação do setor? Eu diria a você que nos últimos, vou dar 2 cortes aí, de 2016 para cá, que foi o período que provavelmente nós fizemos aqui conversamos com você, a sua atuação jornalística sobre o setor, só para você ter noção, nesse período que nós estávamos quase assim, na lona do ringue, nocauteado, nós saímos de 23 milhões de toneladas de cana produzida no estado para 13, por uma tempestade perfeita de 3 anos seguidos de seca. Nunca aconteceu. No sertão já tinha se verificado isso, mas na zona da mata nunca tinha se verificado. 3 anos seguidos de seca e uma política errática do governo federal com relação à política de preço de combustíveis. Esses 2 fatores derrubaram a produção de Alagoas, do Brasil, e nós fomos juntos disso, né? Houve até momentos de hesitação se a gente ia conseguir se soerguer desse tombo, né? Mas, assim, nos últimos 3 anos, nós saímos dos 13, passamos para 16 milhões de toneladas de cana, fomos a 19, fomos a 20,
terminamos a safra que terminou com 19.500 e agora estamos começando um período bom, clima bom, safra boa. Até o primeiro sinal que a safra é grande é quando as usinas começam cedo a moagem. Tem uma programação de algumas usinas para começar na segunda quinzena de agosto. É porque a safra é grande, ela precisa começar mais cedo. Então eu diria a você que o momento é bom, porque o clima é o primeiro condutor desse processo. A política de preço, o preço, naquele momento o preço era muito ruim, hoje o preço não está o melhor dos preços, mas o açúcar está num momento muito bom e o açúcar faz a média boa de remuneração do setor. E o que é mais importante, Flávio, é você ter um horizonte. Com a discussão da descarbonização e a presença do Brasil, do etanol, nesse processo de descarbonização, com a priorização do etanol como sendo o vetor brasileiro da descarbonização, você tem um horizonte, você tem um projeto, você sabe que tem alguma coisa na frente para consolidar. Né? Ok, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando ainda com o presidente do Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, Pedro Robério. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, Pedro Robério de Melo Nogueira, presidente do Sindaçúcar, o Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas. Presidente, o que é que define a opção do setor em produzir álcool ou etanol, álcool ou açúcar? Essa opção, ela não é elástica, não. Porque você monta uma fábrica que moe cana, gera vapor e você tem um ciclo de industrialização ou para o etanol ou para o açúcar. Quando você constrói uma fábrica com essa composição, você não pode só fazer açúcar ou fazer muito mais açúcar ou muito mais etanol, porque você faz o chamado desequilíbrio energético dela com vapor, porque o açúcar exige mais vapor do que a produção de etanol. Então, na verdade, essa flexibilidade ela não é muito grande. Agora, no ponto de vista mercadológico, eu acabei de falar que há 3 safras que o açúcar mundial, por conta de ainda reflexo de Covid, guerra da Ucrânia e tudo mais, o açúcar no mundo ele está com um preço muito valorizado. Não é? A Europa teve quebra de safra, a Rússia teve quebra de safra. Então, o açúcar está no momento de um preço razoável. E o etanol não está. O etanol não está porque o petróleo, por todas essas convulsões internacionais, o petróleo cai de preço, não é? Porque a demanda está reduzindo muito por conta de desaceleração na Europa, nos Estados Unidos, de forma que, com o preço do petróleo caindo, o preço da gasolina tende a cair e o etanol vai junto. É uma regra de mercado que nós temos que submeter, porque o nosso antagonista é a gasolina, né? Então, hoje, eu posso lhe dizer, há 2 safras atrás eu não diria isso. E o açúcar é o etanol não é um produto gravoso, mas o etanol o açúcar é o grande financiador desse sistema de produção. Então essa opção é uma opção, você não pode dizer, não, o preço do açúcar está melhor, posso fazer tudo açúcar. Não, porque a fábrica não dá suporte a isso, entendeu? Qual é a previsão para essa safra que está se iniciando agora, ainda nesse mês de agosto? Nós terminamos a safra anterior, a safra chamada 23-24, né? Porque a nossa safra começa em agosto, setembro e termina em março. Começa no ano e termina no outro, né? Diferentemente do Centro-Sul, que é dentro do próprio ano civil. Nós terminamos a safra passada, em março, produzindo 19 milhões e 300 mil toneladas de cana, quando se esperava produzir mais. Mas houve uma estiagem muito concentrada num período importante de desenvolvimento da cana e nós fomos surpreendidos com uma menor oferta de cana. Em compensação, isso com relação ainda à safra passada, a qualidade da cana, porque a presença do sol
numa determinada medida, ela cristaliza mais a cana, ou seja, ela fica mais rica em açúcar. Nós tivemos menos produção de cana em relação à safra 21-22 e tivemos a mesma produção de açúcar e de etanol por conta da riqueza da cana. Essa safra que está começando agora, como você colocou, ela não teve esse estresse hídrico que aconteceu na outra. Nós estamos com assim, um desenvolvimento muito bom. E nós estamos aí nas contas tentando chegar aos 21 milhões de toneladas de cana, o que é assim, um marco na recuperação. Quem era 23 chegou a 13, isso num intervalo de 6 anos, é um esforço empresarial muito grande. Eu acho que cabe considerar aqui também, Flávio, que em outras ocasiões que você analisou comigo a situação do setor, eu fiz menção a uma Alagoas era um ponto fora da curva na regra fiscal do ICMS em relação aos estados do Nordeste. Alagoas era um ponto fora da curva, ou seja, ela não tinha o mesmo regime dos outros estados. Isso fez com que nós perdêssemos muito mercado para Pernambuco, para a Bahia, para o Ceará. Quando eu digo perder mercado, não é que esses estados produzem muito, é que eram nossos mercados tradicionais. Ele foi ocupado por Goiás, por Minas. Então, em 2018, 2019, o governo de Alagoas nos igualou a esses outros estados. Isso foi um grande vetor para nós termos essa velocidade na recuperação da produção. Eu diria que nós estamos agora, porque Alagoas tem o seguinte: se você der em condições de igualdade de produção, qualquer estado do Nordeste, ela tem seguramente a melhor condição. Agora, se você desbalancear isso com incentivos diferenciados no estado em detrimento do nosso, a gente perde mercado. Recuperamos isso em 2018 e de lá para cá nós só fizemos crescer. E como é que está a situação em termos de exportação? Nós estamos hoje, nós já exportamos menos hoje por conta da consideração que eu fiz, que o preço do açúcar internacional está muito bom. Nós estamos com 70% da produção final do esmagamento de cana nosso vai para exportação de açúcar. É o maior volume, por essa janela de oportunidade. Nós estamos preparados para produzir muito mais etanol. Agora, se não tem mercado, se realmente o mercado de combustível está desacelerado, porque Alagoas tem uma coisa que nós estamos trabalhando muito nisso, vou dizer isso aqui como sendo um dos projetos nossos que a gente precisa corrigir isso. É muito disso do fiscal, da questão fiscal. Alagoas consome cerca de 500 milhões de litros somados gasolina e etanol. Esse conjunto todo, por ano, consome-se aqui no estado de Alagoas 500 milhões de litros. Isso é chamado tecnicamente o combustível do ciclo Otto, que é a gasolina e o etanol. São combustões específicas. Desses 500 milhões de gasolina e etanol, o etanol comparece com 100 milhões. Então, o maior produtor de etanol do Nordeste quase que tem uma participação muito pequena no consumo de etanol no estado. Isso é um processo que nós estamos trabalhando muito. É um pouco o consumidor, hábito de gasolina é um hábito muito enraizado, né? E preço, e que às vezes é o imposto que dificulta o preço na bomba ser o atrativo. Tivemos uma grande mudança em 2022 com o advento, você deve ter acompanhado isso de perto, a autorização para as usinas venderem diretamente aos postos. Isso nós saímos, esses 100 milhões já estão perto de 150 por conta da venda direta. Não é? Nós não conseguimos atingir toda a malha de postos em venda direta por causa dos postos chamados embandeirados. A gente ocupa os postos sem bandeira, né? Porque os postos embandeirados, a bandeira
é quem determina de quem ele tem que comprar, não é? É quem regula, né? Quem regula. Outra coisa, quando a gente fala em produção de usina de açúcar e álcool aqui no Nordeste, a gente lembra logo da questão de subsídio, que muitas vezes é colocado até de forma pejorativa, né? Como se fosse uma grande benesse para o setor. Como é que funciona realmente, na prática, o subsídio no setor sucroalcooleiro? Você está fazendo uma menção a um fator que fez parte da história. No ano 2000, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, foram extintos todos os subsídios que o Nordeste possuía para a produção na indústria, já desde a década de 80. A produção já no Brasil o preço era igual em qualquer que fosse a região. Permanecia um estímulo chamado equalização de custo para a cana-de-açúcar por conta das condições de clima e solo do Nordeste. Mas no ano 2000 isso acabou, portanto há 24 anos, e não ficou nada. Nós enfrentamos hoje a nossa proteção em relação à produção crescente e ascendente do centro-sul do país, norte e centro-sul do país, é o frete, é o mercado, entendeu? Quem nos protege aqui é o frete. Agora, em compensação, na exportação, nós somos muito competitivos, porque o destino do açúcar dos países que compram são mais próximos daqui, né? E a nossa logística portuária é muito boa. A distância média das usinas para o porto, em Alagoas, do Porto para Maceió, é muito pequena, né? Diferentemente de Santos, né? Que as distâncias são muito grandes e tal. Então, nós assim, hoje estamos... O açúcar ainda é a principal fonte. O açúcar é o lastro de toda essa operação. E o etanol, ele... no Brasil todo, está vivendo esse processo de reidentificação, porque ele é um produto ambientalmente correto, é um produto que faz bem à saúde, é um problema que descarboniza, mas assim, o consumidor ainda olha o preço, né? Não importa, isso não é só em Alagoas não, isso é no Brasil todo, em alguma medida é no mundo, mas o que vai se vencer essa barreira, Flávio, é a melhoria da produtividade. Nós vamos ter que chegar com preços competitivos independente da situação do petróleo. Isso é o que já está sendo feito. E como é que se consegue isso? Com essa gama de produtos novos que estão surgindo. Tem o etanol, não falamos ainda, mas tem energia elétrica, né, a partir do bagaço da cana, e agora o biogás. Então, isso tudo permite que você tenha uma média que possa ter preços finais competitivos, né? Com isso, eu concluo, zero não existe. Subsídio é uma saudosa memória. O que eu posso até dizer que foi substituído, mas não é mais um subsídio, foram os estados. Quando o governo federal deixou de fazer a política de subsídio, aí todos os estados, e não é só do Nordeste não, Minas tem, Mato Grosso tem, começou a fazer sistemas de incentivos com o ICMS. Alagoas foi o último que entrou, em 2018, Pernambuco entrou em 2020. Né? Então, não existe mais subsídio. Não. Ok, você pode rever essa entrevista com Pedro Roberto de Melo Nogueira, presidente do Sinaçuca, no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.